Posso começar? E aí, gente, boa noite. Antes de tudo, eu queria dizer que se eu fosse dar essa palestra no ano de 2020, o discurso seria muito diferente. Muitas reflexões vieram nesses últimos 2 anos e várias experiências novas surgiram. E se eu pudesse mudar, esse seria o nome da minha palestra hoje. Mas enfim, em um belo dia, eu precisei fazer umas entrevistas exploratórias lá no trabalho, só para entender as pequenas questões de relacionamento de alguns clientes com o nosso serviço. E naquele dia, a gente teve quase uma sessão de terapia. Quem nunca, né? Umas 3 ou 4 pessoas entrevistadas relataram sobre o impacto de um processo de compra e venda de imóveis e como isso trazia uma certa ansiedade para elas. Depois de algumas conversas, eu comecei a entender como aquela ansiedade impactava na vida daquelas pessoas e no momento de vidas que elas estavam vivenciando. E eu nunca tinha parado para pensar como um simples processo de compra e venda de imóvel poderia impactar na vida de uma pessoa de uma forma tão sensível, dado que eu nunca tinha passado por algo parecido. Eu lembro que depois dessas entrevistas, essa história ela não saía da minha cabeça e grande parte da minha reflexão me levava a fazer um link com o meu projeto de especialização. Lá em 2019, em um mundo pré-pandêmico, eu e mais 3 colegas idealizamos o projeto Elisa. E naquela época a gente entendia que o design ele podia interagir com 2 tipos de contexto. O contexto corporativo, como os que a gente costuma vivenciar nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, e o contexto sensível, que em alguns casos nossos clientes ou usuários estariam dentro de algum caso de vulnerabilidade social ou alguma coisa nesse sentido. E com isso, nosso objetivo seria estudar como o design poderia interagir dentro de um contexto sensível e se esse contexto realmente se diferenciava dos demais contextos do dia a dia. A partir desse objetivo, a gente planejou alguns workshops de design participativo, junto com a ONG Gestos, que, para quem não conhece, a ONG Gestos é uma ONG de Recife, que ela luta pelos direitos humanos de pessoas viventes de HIV e AIDS. E nesses workshops de design participativo, participávamos nós 4, idealizadoras do projeto Elisa, e mais 6 pessoas viventes de HIV. E aí, nesse workshop, a gente trabalhava na criação de uma solução de impacto para pessoas viventes de HIV. Mas, enfim, essa solução em si, ela não é muito bem o foco de hoje. Eu queria mostrar para vocês como esses workshops estavam planejados. O cronograma da gente planejava a facilitação de 4 workshops, e cada um deles tinha aproximadamente 1 hora e meia de duração. Mas aí o nosso planejamento falhou miseravelmente. Isso porque cada workshop aumentou no tempo de 1 hora. E a gente teve que adicionar um quinto dia para fazermos o fechamento. E esse fechamento durou 3 horas. Isso porque a gente estava lidando com pessoas. E aquelas pessoas estavam vivendo e relatando momentos muito delicados para elas. Por exemplo, histórias de vidas muito marcantes, problemas mal resolvidos. E, além de tudo, era uma exposição muito grande para essas pessoas que estavam lutando diariamente contra o estigma da sociedade. A gente se deparou com o inesperado. Em alguns momentos, a gente teve forte emoção e até choro por parte dos participantes. E aí a gente fugiu do script. E agora? A gente media, a gente força uma volta para esse script? Eu queria dizer que não existe verdade absoluta, mas nesse projeto a gente teve alguns aprendizados que nos levaram às boas práticas. E a primeira delas não tem muito mistério. A escutativa. É saber respeitar e escutar o momento de fala dos participantes. Em algum momento vai ser difícil seguir o script, realmente. Mas, assim, deixe com que aquela pessoa fale. Ao invés de cortar essa pessoa, experimente explorar mais sobre como as pessoas se sentem. Perguntas do tipo, o que isso significa para você? Como é que você se sente sobre isso? É meio que uma sessão de terapia mesmo. E para isso é importante não ser dogmático. E eu falo isso não somente sobre as novas ideias que vão surgir, claro, mas também sobre o nosso processo de design. Por exemplo, ser flexível, estar sempre aberto a novas visões de mundo e também adaptar o nosso planejamento quando for necessário. Também deixe que as emoções venham. Não corte o participante em um momento de choro. E se, por exemplo, se tratar de um workshop, como no nosso caso, deixe que os participantes se identifiquem uns com os outros e que isso vai criar muita sinergia entre eles. E, por último, e muito importante, respeite o lugar de fala. Evite completar frases e não fale em nome das pessoas de jeito nenhum. Mas então, vocês devem estar se perguntando agora, né? Realmente, contexto sensível é diferente do contexto corporativo? Lá em 2019, a gente concluiu que sim.
E por isso a gente definiu o Projeto Elisa como um projeto de impacto em um contexto sensível. Eu acho que talvez os nossos olhos corporativos nos fizeram esquecer que no fim do dia a gente estava lidando com pessoas, independente de qual contexto estamos falando. Porque apesar dos nossos privilégios, cada um sabe o peso do seu problema, né? Ou seja, definir um contexto como sensível ou corporativo, eu estou trazendo o meu ponto de vista e minhas experiências para definir que o problema de alguém nem é tão ruim assim, né? E eu queria trazer uma reflexão em cima disso. Vocês já pararam para refletir sobre o conceito de empatia ou o calçar o sapato do outro? A definição livre de empatia diz que é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Mas e aí, como isso é possível, né? Ainda sobre empatia, o senhor Don Norman diz que há uma lacuna cultural entre os designers e as pessoas nas ruas para quais elas estão tentando criar. Ou seja, mesmo que a gente não queira, essa diferença existe. A gente não é igual e a gente nunca vai conseguir ver sobre a mesma perspectiva do outro. E eu sei que você já sabe disso, mas talvez a gente precise olhar mais para o conceito de alteridade, que é reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeitos em sua integridade. Ou como eu ouvi uma vez, ter acesso ao relato da experiência do outro. É mais ou menos essa consciência, sabe? E é bem isso que o design participativo se propõe: dar voz às nossas pessoas usuárias e clientes. Mesmo que isso não envolva uma sessão de workshop ou envolvimento dessa pessoa usuária de ponta a ponta no seu processo de design. Mas e aí, por que finalmente eu trouxe tudo isso, né? Vocês lembram daquela história lá do começo? Aquele era um contexto que também podia ser sensível para as pessoas que estavam vivenciando aquela situação, né? Aquela era a oportunidade de dar voz àquelas pessoas, respeitar lugares de fala e tudo aquilo que eu já tinha comentado aqui com vocês. E é isso que a gente vem vivenciando no nosso dia a dia. São contextos diferentes de pessoas diferentes da gente. E para mim, eu tenho certeza que entender isso é uma forma de respeitar lugares de fala e evitar vieses. E para mim e para as minhas amigas do Projeto Elisa, esse tem sido realmente o verdadeiro propósito do design. É isso, gente. Muito obrigada.